Gente, primeiro, bom dia, né? E a questão é a seguinte: eu passei o trabalho, né? O trabalho sobre o Manifesto Comunista. O enunciado do trabalho ele fala aí, né? Eu peço para vocês fazerem uma análise crítica sobre. Vou ler o enunciado aqui. A gente vai dar uma correção aqui, fazer uma correção sobre o trabalho, tá? O aluno fará a leitura do Manifesto Comunista para, em seguida, realizar uma análise crítica do respectivo texto. Nesse sentido, deverá dizer de forma fundamentada com quais argumentos expostos no texto concorda ou não, bem como poderá acrescentar novas argumentações diversas daquelas já constantes do texto. Então, gente, primeira questão aí que eu gostaria de enfatizar é essa questão da análise crítica, né? Porque o dia a dia do operador do direito é baseado em análises críticas, né? O tempo todo a gente tem que fazer análises críticas. O que significa análises críticas, né? Quando eu falo análise crítica, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que tudo, né, por mais ingênuo que pareça, deve ser visto com mais de uma perspectiva, né? Então, tem até uma imagem que é que eu considero bem emblemática, né? Que é uma pessoa de um lado, uma pessoa do outro. Aí e tem o número 6, né? Entre eles, 6 ou 9, a depender de quem está, a depender do lado que você está. Uma pessoa pode enxergar o número 6, a depender do lado que a pessoa está, pode enxergar o número 9, né? Assim é na vida, né? E sobretudo no direito, né? Por quê? No direito, gente, o direito ele não é uma ciência exata, né? Igual matemática, por exemplo. Ele é uma ciência que vai depender aí, né, da hermenêutica, da interpretação, né, do operador, da pessoa que está analisando ali, né? Então, por exemplo, essa semana até aconteceu um caso curioso, né, comigo. Só para dar um exemplo para vocês, né? Nós tivemos uma sentença desfavorável numa comarca, né? Eu e uma pessoa com que eu trabalhei, ela é advogada, né, mulher, e quando ela leu a sentença, ela me ligou e foi, né, quase chorando, porque era uma sentença que envolvia um valor econômico elevado e foi completamente desfavorável. E ela falou, nossa, e a sentença está super bem fundamentada e tal, eu não vejo nenhuma possibilidade de recurso. Aí eu falei com ela, ó, manda a sentença que eu vou fazer uma análise aqui e tal. Aí ela mandou, eu fui e fiz o recurso. Depois, quando ela leu o recurso, ela foi e me ligou de volta, falou, não, o recurso ficou ótimo, ficou muito bem fundamentado e tal. Por quê? Isso é exatamente o que eu estou falando aqui, né? É a questão de enxergar as coisas com perspectivas diferentes. A juíza, a sentença realmente estava muito bem fundamentada, né? Mas ela enxergou os fatos que lhe foram levados numa perspectiva jurídica. Eu já enxerguei em outra completamente diferente, né? Então, assim, o direito tem muito disso, né? Agora, é óbvio que, né, qual que é o limite da nossa fundamentação, né, da nossa argumentação? Qual que é o limite, qual que é o embasamento, né, da nossa argumentação, da nossa fundamentação?
é a Constituição, né, gente? E os valores defendidos pela Constituição. Eu gosto de falar muito dessa questão de valores, porque hoje em dia tem sido muito importante, né, a gente saber, ter conhecimento aí dos tratados e normas internacionais que o Brasil faz parte. Então, que muitas vezes trazem, né, questões ali jurídicas que superam a nossa própria Constituição, que é importante ressaltar, é uma Constituição extremamente contemporânea e garantista, né? Mas a própria Constituição, ela fala lá, os valores aqui expressos não excluem, né, outros decorrentes de princípios por ela defendidos, né? Mais ou menos isso que ela fala. Então, é nesse sentido aí que eu quero que vocês pautem, né, o raciocínio jurídico de vocês, tá? É nessa perspectiva aí, tá bom? Nessa dialética, né, nessa de argumento contra argumento, né? Tese, antítese e tese. Tese, antítese e tese. Tipo, olhar o ponto de vista de um argumento, desenvolver o seu próprio ponto de vista, né? E ter a mente aberta para saber que nós não somos donos da verdade, né? Às vezes a gente está defendendo determinado ponto de vista ali e tal, e vem uma pessoa com um argumento contrário, é óbvio que, né? A gente carrega as nossas convicções e tal, mas nada impede, tá, que a gente mude a nossa opinião, tá, gente? Eu tô querendo dizer assim, porque tem gente que se abraça numa ideia e morre com ela, né? Pensando que, tipo assim, não, eu tenho que ser convicto com aquilo que eu acredito. É óbvio que a gente tem que ser convicto com aquilo que a gente acredita, mas nada impede, né, que as nossas convicções elas possam mudar aí no decorrer da vida, né? Tá? Agora, gente, por exemplo, né, o que eu não concordo é tipo assim, você defender um ponto de vista que seja interessante para a sua situação. Então, por exemplo, né, a pessoa às vezes fala assim, ó, eu defendo pena de morte para casos de roubo, por exemplo, né? Não, tem que morrer, tem que se roubou com assalto à mão armada, praticou assalto à mão armada, tem que morrer, tem que ser pena de morte. Aí vai lá uma pessoa da família dele, envolve num assalto, aí ele fala, ah não, aí não tem que morrer não, e tal, ele é muito bonzinho, ele aconteceu isso, foi... Então assim, né, tem essas questões também, né, então é por isso que eu falo com vocês como que é complexa essa situação, né, tá? Então vamos lá. Em relação ao trabalho, gente, vocês entenderam bem aí o espírito do trabalho, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui o trabalho da Thalise e vou dar uma lida nele aqui, tá? Para gente corrigir, fazer uma análise a partir da correção do trabalho dela. Ó, o que ela colocou, né? A obra apresenta a história da humanidade resumida até o período que foi escrita, definindo duas classes, burguesia e proletariado, como tema central e oposto. Afirma que a história das sociedades é a história de luta de classes e essa luta é que promove a transformação das mesmas, culminando com o declínio conjunto das classes conflitantes, para chegar até o que chama de moderna sociedade burguesa. Explica o declínio da sociedade feudal, traçando paralelos entre a forma tradicional
feudal e corporativa, explicando questões de mercado e o surgimento da manufatura. Então, neste primeiro momento, né, a colega traz aí, né, uma síntese, né, daquilo que ela entendeu do texto, né, e a ideia dela, a síntese, o que ela traz está corretíssimo, né, exatamente isso, né, por quê? Para chegar no ponto em que Marx queria, né, Karl Marx queria, ele realmente faz, né, esse estudo, essa análise histórica, né? Então ele vem falando ali, o tema central dele realmente é burguesia barra proletariado, né? Ou seja, uma luta de classes, mas aí ele explica, né, como que surgiu a burguesia. Por que ele quer explicar como surgiu a burguesia? Para entendermos quem é a burguesia, quais são os interesses da burguesia, né? Quais são os objetivos da burguesia, né? Então, quem é a burguesia? A burguesia é o dono do capital, né? É aquele que tem o dinheiro, que é o dono da manufatura, né? Ele fala, a colega conta aí do surgimento da manufatura, exatamente, que é o dono o que a gente chama hoje de indústria, né? E do outro lado, aquele que move a indústria, né? Que é, segundo Marx, explorado ali pelo dono do capital, né? Vamos lá. Aí no segundo parágrafo ela fala, ó, a burguesia enquanto produto de um longo processo, moldado por uma série de transformações nas formas de produção e circulação, né? Ela coloca entre aspas essa parte aí, né? Produto de um longo processo, moldado por uma série de transformações nas formas de produção e circulação, né? Produção de bens e circulação de bens, né? Bens, mercadorias, né? Chega a ser definida na obra como revolucionária, uma vez que foi responsável por romper os laços feudais, por aplacar o fervor do fanatismo religioso, mas também por ações adversas, como dissolver a dignidade pessoal no valor de troca e substituir liberdades pela liberdade de comércio, além de monetizar relações familiares. A obra afirma que a própria burguesia não pode existir sem uma revolução constante dos meios e relações de produção e, por conseguinte, das relações sociais. Então, muito interessante, né, gente? Esse link, né, entre economia, né, e sociedade, né, que tem tudo a ver. Por quê? Exatamente isso, muito interessante, né? Essa visão aí. Por quê? A gente está vindo de um período feudal, né? Em que o governo era absolutamente, completamente absolutista, né? Único, concentrado ali na mão do rei. O que o rei estava falando, estava falado. E o rei falava em nome de Deus, né? O rei era propriamente o representante de Deus aqui na Terra. Então, a burguesia vem justamente uma revolução, né? É a Revolução Francesa, né? Com os ideais lá de fraternidade, igualdade, e são três os ideais, né? Fraternidade, qual? Liberdade? Liberdade, isso, igualdade, liberdade e fraternidade, exatamente. Então, por quê? Igualdade entre pessoas, todos são iguais, né? Liberdade de pensamento, de expressão, né? E fraternidade, um ajudando o outro, né? Teoricamente. Aí, e essa revolução, ela é social barra econômica e industrial, né? Lógico, né? É óbvio, né? Por quê? Os meios de produção, né? Antes
era um meio de produção ali basicamente para subsistência, passa agora, né, com essa revolução da burguesia, a ser a circulação de bens e mercadorias, né, para aumentar ali o capital, né, e é lógico que passa pela mudança da sociedade, de não enxergar mais, né, questões religiosas como questões centrais, começa a questionar as coisas, utilizar-se querer explicações racionais para as coisas, né, para as questões. É o que a gente tem visto aí ao longo das nossas aulas agora, a partir dessa apostila 2, né, que nós estamos fazendo um estudo aí dos filósofos desta época, e assim, muda, né, o autor ali, mas a ideia deles basicamente isso que foi dito aqui no parágrafo da colega, né, é uma ideia de questionar, né, esse poder religioso, né, então começam a desenvolver ali explicações racionais para as questões, né, porque antes falar, isso é assim por quê? Porque Deus quis. Não, né? Então, isso funciona assim, porque tem átomo, tem moléculas, tem isso, tem aquilo, né? E também a gente não pode esquecer que a Revolução Burguesa, gente, ela foi muito complexa, né? E ela foi multifuncional. Ela atingiu a ciência, né? Ela atingiu ali a forma como a gente enxerga os governos, aí veio filósofos dividindo aí, né, que antes era um governo, igual eu falei, absolutista, a mesma pessoa, né, o poder de julgar, de legislar e de executar, né, o poder executivo, legislativo e judiciário, era concentrado na mão de uma única pessoa. Aí vem a divisão dos poderes, né, vem a questão da positivação, né, do direito. O que isso significa? Isso também vem com a burguesia, né? Por que da positivação? Por que de criar leis, né? Justamente com essa finalidade de igualdade. Para quê? Para que todos sejam iguais perante a lei, para que a lei seja para todos, né? Aí, gente, é óbvio que assim, é lógico que a colega colocou de uma forma bem sintetizada. Eu estou fazendo assim uma interpretação disso que ela colocou. Mas aí ela fala, né, do lado bom, e é lógico que isso também trouxe o lado ruim, né? Aí é a crítica de Marx, né? Por quê? Teoricamente, essa questão da igualdade, aí vem, né? Por quê? Por exemplo, essa questão da lei. A lei serve para todos, mas a gente vê hoje, mais do que nunca, que a lei não é para todos, né? Ou seja, aqueles que possuem o capital, que é dono do capital, que tem o dinheiro, né? Ele tem uma chance muito maior, desculpem, de se sair bem melhor em contendas jurídicas, né? Então, é isso que Marx fala, aí é que vem depois a revolução baseada nas próprias ideias do Marx, né? Que vem aí as constituições sociais. Então, a primeira questão, né? A primeira revolução foi essa revolução de não intervenção do Estado nas relações privadas, né? Tipo assim, do liberalismo, né? Aqui, Estado, você não vem intrometer, não. Aqui, você deixa que nós vamos resolver. E depois, com as ideias de Marx, aí eles começaram a ver que isso não era suficiente. Por quê? Começou a ter um fosso muito grande, né? O dono do capital estava tendo cada vez mais capital mediante a exploração do proletariado, né, gente? Então, no começo do século lá em 1910, 1912, a exploração, né, da mão de obra
era tanta gente que chegava a fábricas, tinha gente que trabalhava 20 horas por dia, né? Então vocês imaginam. Aí, tipo assim, trabalhava 20 horas por dia, se adoecesse alguma coisa, era mandado embora sem direito a nada. Não havia hospitais públicos, né? Os filhos não tinham escolas públicas para estudarem. Aí, com essa visão, o pessoal falou assim, opa, aí foram para uma segunda revolução. Falaram assim, não, o Estado tem que intervir, né, para fazer o quê? Para que essa igualdade, né, formal, ela seja material, né? Então, não basta a gente falar assim, todos são iguais perante a lei, se a gente não der condições de que todos sejam iguais. Então, vou dar um exemplo aqui, né? Vamos colocar aqui que a Thalise seja uma pessoa lá da periferia, que não tenha condições de colocar o filho dela numa escola particular, e lá no bairro onde ela mora tem uma escola pública lá que tem goteira, a biblioteca está caindo aos pedaços, né? É muito violento o lugar. Então, aí o filho da Thalise vai estudar nessa escola, sai de manhã de casa, muitas vezes sem conseguir tomar um café da manhã e tal, né? E, por outro lado, Pedro, né, mora lá na zona sul da cidade e tem um bom emprego, né? Tem condições de colocar o filho dele lá em uma ótima escola e tal. Quando essas duas crianças, né, se tornarem aí adolescentes e colocarem eles, né, para fazer um vestibular para uma federal, qual que é a chance de um ser aprovado e do outro ser reprovado, né, nessa faculdade federal? O filho do Pedro vai ter uma chance muito maior. Então, o que seria essa igualdade material, né? Falar assim, ó, pessoal ali não tem condições, então vamos colocar uma escola pública de qualidade, com bons professores, com uma biblioteca boa, com uma boa merenda, né? Tipo assim, não tem condições de comer em casa, mas vamos dar um alimento para ele aqui e tal, ou então criar situações de cota, né? Então, assim, é nesse sentido aí, entenderam? Criar situações para que pessoas em condições desiguais possam ter aí uma igualdade. Isso ficou bem claro, gente? Deu para entender aí? Que isso é muito importante. Então, beleza. Então, tá bom, gente. Vamos lá, vamos dar continuidade aqui na leitura do... Tá? Aí no terceiro parágrafo ela coloca: o desenvolvimento dessa burguesia e do capital, ela coloca entre parênteses, também deu origem ao proletariado, né? Aí ela vem falar do proletariado, porque a burguesia ela depende para a produção, né, dos seus produtos, né, do proletariado, né? Produto mais autêntico da indústria, verdadeiramente revolucionário. Uma classe de trabalhadores modernos que só sobrevive se encontra trabalho. E só encontra trabalho se incrementa o capital. Por isso, são forçados a se vender diariamente como mercadoria, né? Então, é uma análise crítica aí do Marx, né? Ele fala, tipo assim, ó, o proletariado ele só consegue sobreviver se ele trabalhar, né? E ele só trabalha se ele vender ali a sua especialidade, né? Então, ele vai ter que procurar diariamente ali uma forma dele estar no mercado, né? Porque para ele sobreviver, ele depende disso, ele depende do trabalho, né? Então, ele faz esse link aí, né? Esse casamento entre burguesia e proletariado, né? O grande problema foi que a burguesia reacionária, estabelecida como classe dominante, não conseguiu eliminar o grande contraste social existente entre essas classes, ao contrário,
contribuiu para que ela permanecesse e se acentuasse. Esse foi seu grande erro, que instigou insatisfação e revolta do proletariado. A proposta do manifesto era a união deste proletariado contra a burguesia no intuito de promover uma revolução e conquistar direitos e poder político. Exatamente isso, né, gente? Assim, o entendimento da colega, da aluna, está perfeito, né, gente? Exatamente isso. Por quê? Quando, né, a burguesia surgiu, né, a burguesia surgiu com o intuito justamente de tirar o fosso, né, que havia antes entre os feudos, né, o dono ali, como é que chama? Monarquia, né, e os súditos, né, porque antes tinha essa questão muito acentuada. A burguesia não aguentava mais. Então, tipo assim, a pessoa produzia lá, vão colocar 100 quilos de feijão por mês, né? E o rei chegava lá e pegava 80 quilos para ele, né? E falava assim, pronto, acabou, tá, é meu e não tem lero-lero, né? Era muita cobrança de impostos, exatamente. Então, assim, aí, o que aconteceu? Isso gerou uma revolta. Aí vieram a burguesia justamente para tirar esse fosso. Só que, como a colega disse aí, o Marx vem fazer essa crítica, fala assim, ó, eles vieram, teoricamente, né, para lutar por uma coisa que eles entendiam que não estava certo, e em vez deles mudarem isso, pelo contrário, eles mantiveram e até mesmo acentuaram, né? Porque, igual eu falei, naquela época a burguesia explorava demais o proletariado, né? Na época dele, as pessoas trabalhavam muitas horas por dia, né? Não tinham direitos trabalhistas, não tinham direito a descanso, não tinham direito a férias, não tinha essas questões. Então, essa segunda onda aí, né, que a gente fala de direitos, primeiro foram os direitos fundamentais, né, primeira geração, e depois vieram os direitos sociais, justamente ancorados, né, amparados nessa ideia do Marx aí, né. A obra afirma de forma assertiva que o verdadeiro resultado das lutas dos trabalhadores não é o sucesso imediato destas, mas uma união crescente em que lutas locais viram nacionais e essas viram lutas de classe, que toda luta de classe é uma luta política. O movimento proletário é um movimento autônomo da imensa maioria no interesse da imensa maioria. É exatamente isso. E assim, né, fico muito satisfeito de vocês. É lógico, eu peguei aqui o trabalho de uma aluna, né, mas gostei muito do trabalho, né, o trabalho está bem sintetizado, está bem escrito, né, com princípio, meio e fim, né, isso é importante, né, vocês também já irem desenvolvendo essa escrita nesse sentido, né, com princípio, meio e fim, né? Então, assim, é muito importante que vocês já tenham isso em mente aí, porque toda a escrita, né, do direito vai ser nesse sentido aí, né? A gente vai... É uma redação, na verdade, né? Você vai fazer uma introdução da sua ideia, vai desenvolver aquilo que você coloca ali na introdução e depois vai fazer a conclusão. Agora, gente, nós vamos aí passar para a apostila, né? Então, a gente já viu aí essa ideia de Marx. Agora, gente, vão aí para a página 18, tá? Da apostila, a gente vai estudar aí questão da moral, tá? Que é muito importante ter essa distinção, né?
de moral para o direito, tá? Muito importante mesmo, né? Porque essa questão é muito trazida em discussões do senso comum, né? Essa questão, às vezes a pessoa tem ali uma ideia moral da situação, né? E confunde com a ideia jurídica. Aí fala a ideia moral sem ter fundamento jurídico. Um exemplo, né, clássico aí, essa questão de família que são constituídas aí a família que foge aí do tradicional, né? Então a gente tem uma ideia aí que a família é o pai, a mãe e o filho, né? A ideia normal, o senso comum fala isso. Só que a nossa Constituição, ela fala lá, né? Ela tem como fundamento o pluralismo, né? O pluralismo, o que significa? Que pluralidade de ideias, né? Justamente isso, é variedade de ideias, né? Então, a gente é ancorado nessa questão da variedade de ideias. Então, quer dizer, se o José é casado com o João, né? Quer dizer, duas pessoas do mesmo sexo são casados, né? Eu sou obrigado a concordar? Não, não sou obrigado a concordar. Mas eu sou obrigado a respeitar? Sim, eu sou obrigado a respeitar, né? Porque aí entra a fundamentação jurídica, né? Porque eu moro num país em que a Constituição, né, é garantista, é democrática, é pluralista, né? E garante que toda e qualquer família merece proteção do Estado, né? Então, é isso que as pessoas têm que entender. A fundamentação jurídica é essa. Muitas vezes, você levar uma discussão dessa para o senso comum, quem é contra, aí a pessoa vai falar, não é coisa de Deus, não é não sei o que e tal. Vai dar uma justificativa ali baseada nas ideias morais dele, né? E moral não se mistura aí com direito, tá? Tá bom, gente? É nesse sentido aí que a gente vai começar o estudo dessa questão da moral aí, tá? Fazendo já essa distinção inicial aí. Então vamos lá, moral, né? Em um sentido amplo, sinônimo de ética como teoria dos valores que regem a ação ou conduta humana, tendo um caráter normativo ou prescrito. Em um sentido mais restrito, a moral diz respeito aos costumes, valores e normas de conduta específicos de uma sociedade ou cultura, enquanto que a ética considera a ação humana, do seu ponto de vista valorativo e normativo, em único sentido mais genérico, em um sentido mais genérico e abstrato. Pode distinguir entre uma moral do bem, que visa estabelecer o que é o bem para o homem, a sua felicidade, realização, prazer, etc., e como se pode atingi-lo. E uma moral do dever, que representa a lei moral como imperativo categórico, necessária, objetiva e universalmente válida. O dever é uma necessidade de se realizar uma ação por respeito à lei. Kant, né? Kant que fala isso. Segundo Kant, a moral é a esfera da razão prática que responde à pergunta: o que devemos fazer? Né? Então, aforismo, né? Qual que é a definição de aforismo? Né? Máxima que exprime de forma concisa um pensamento filosófico, geralmente de caráter moral. Exemplo, os pensamentos de Marco Aurélio e os aforismos de Schopenhauer, intitulados Acessórios e Restos.
O estilo aforístico é característico de filósofos e pensadores tão diversos quanto, por exemplo, Nietzsche, Whitman, e reflete, sobretudo, no pensamento moderno e contemporâneo, uma concepção filosófica mais questionadora, provocativa e sugestiva do que propriamente teórica e sistemática, né? Então, como foi visto aí, né? A moral é a esfera da razão prática que responde à pergunta: o que devemos fazer? Ou seja, né, gente, em que sentido? A gente, igual foi dito aí, nós, né, na nossa história de vida, a gente carrega aí os nossos valores, né? Então, é óbvio que, se você for pensar, né, uma pessoa que foi criada numa cidade aí, vão colocar de 10 mil habitantes no interior de Minas, né? Uma pessoa que foi criada numa cidade dessa, por exemplo, ó o Pedro, eu, kkk. Por exemplo, se chegar lá na cidade, né, uma pessoa com piercing no nariz, com cabelo colorido, usando uma roupa rasgada e tal, tô dando um exemplo, né? Lógico que a cidade toda vai parar para comentar, vai falar e tal. Agora, essa mesma pessoa, né, com essa mesma roupa e tal, se ela for chegar numa cidade gigantesca, por exemplo, igual Belo Horizonte ou São Paulo, né? Aí ele vai ser só mais um ali no meio da multidão. Ninguém tá nem aí pro jeito que ele tá vestido, pro jeito que ele colore o cabelo, para que ele coloca no nariz, para as tatuagens que ele tem. Ninguém vai nem olhar torto para a pessoa, né? Da mesma forma, né? Hoje há muito preconceito. Ó, vou dar um exemplo, né? Eu fazia pós-graduação na PUC, né, em Belo Horizonte. E tinha um rapaz que estava fazendo lá na minha sala, que ele era de uma cidade pequenininha, perto de Itabira, Minas Gerais. Eu esqueci o nome da cidade. Tentando lembrar aqui, mas eu esqueci. Mas a cidade é bem pequena mesmo, né? E teve um dia que eu e ele fomos comer um sanduíche lá e tal. Aí tinha dois rapazes na nossa frente na fila, né? E, assim, dois rapazes de barba e tal. E eles começaram a se beijar lá. Nossa, ele começou a dar, né, ficou horrorizado e tal, me chamando para ir embora, falando, vamos sair daqui, vamos para outro lugar, porque ele ficou realmente assim, foi uma situação para ele muito diferente, né? Não, ele ficou comentando isso comigo pro resto do curso, né? E para mim já era uma coisa muito mais natural, né? Porque e ali quem estava na fila, quem estava lá no dia foi no McDonald's, né? Quem estava lá, ninguém estava nem olhando para aquilo, né? E ele estava lá todo assustado. Estou dando um exemplo que aconteceu comigo, né? No dia a dia e assim, e era um estudante de direito, né, gente? Só que é uma questão que talvez para ele, igual eu penso, né? É uma questão para ir desconstruindo, né? Na cabeça da pessoa, porque aí a pessoa começa a ver, tipo assim, opa, a pessoa começa a enxergar que, tipo assim, ó, é diferente. A gente tem que ter o respeito aos diferentes, né? Vem ali que, embora, né, que são pessoas ali do mesmo sexo e tal, que têm um relacionamento e têm uma vida comum, pagam seus impostos, têm o seu trabalho e tal, e não estão fazendo mal a ninguém. Estão só ali optando ali no livre desenvolvimento da sua personalidade pela sua opção sexual, né? Então é nesse sentido aí, tá?
E essa questão de moral, gente, ela influencia demais no direito, tá? Tem muitos exemplos aí que quando são criadas as leis, as pessoas tentam influenciar ali, né, na criação de leis, ou muitas leis deixam de ser, igual um exemplo, né, a questão do aborto, né? A questão do aborto está no Supremo aí para ser julgado, né? E não julga, por quê? Porque envolve uma questão moral muito grande. Então, eles ficam segurando isso, né? Porque sabem que quando for levar isso a julgamento, vai ter aí uma pressão muito grande de grupos contrários ao aborto, né? E uma pressão daqueles que são favoráveis. Mas isso é o quê? Isso aí é a moral na essência, né, influenciando na questão do direito, né? Por quê? Se você for pegar aí estudos, né, isso não sou eu que estou falando não, tá, gente? Eu não sei, né, ao certo não, mas eu sei, né, isso aí eu sei com certeza, né, que existem aí inúmeros estudos, né, no sentido de que o aborto clandestino é muito elevado e faz muito mal à saúde da mulher, né? Então, é uma questão de saúde pública, né? Então, talvez se liberasse o aborto, né, salvaria até mais vidas do que perderia, né? Estou dando um exemplo aqui, né? Tô levantando uma hipótese, né? Não é exemplo não, estou levantando uma hipótese, né? Mas, assim, são questões que devem ser levadas para discussão, porque é lógico que a lei e a interpretação da lei, ela perpassa, né, pelos costumes e pela moral da sociedade, né? Isso é óbvio, né, gente? Então, muitas vezes a gente critica a questão lá do mundo árabe, né? Fala assim, nossa, a mulher andar com o rosto todo coberto, e tipo assim, tudo tem que pedir permissão para o homem e tal. Mas, às vezes, você perguntar lá para uma mulher daquele país, ela vai falar, não, eu vivo super feliz, para mim tá ótimo, eu cobrindo o corpo, eu me sinto super bem, não tendo que mostrar o rosto e tal. Então, assim, são situações que a gente tem que pensar aí, tem que ponderar no nosso dia a dia. E por quê? São questões de costumes deles lá que influenciam, obviamente, na questão do direito, né? Espera aí que eu me perdi aqui. Ó, então vamos lá. Amor, né? Na página 19 aí. Nietzsche retoma dos estoicos, né, a expressão amor fati, literalmente amor do destino, né, implicando numa ideia de fatalidade, para designar a alegria e o desejo do filósofo por aquilo que deve acontecer, o futuro, né? Então, o apolíneo, né, são termos criados por ele e derivados de Apolo, que ele opõe ao Dionísio. Segundo Nietzsche, Apolo é o deus da medida e da harmonia, enquanto Dionísio é o deus da embriaguez, da inspiração e do entusiasmo, né? Apolíneo, diz Nietzsche, significa contemplativo, que é a fonte da harmonia e beleza, enquanto Dionismo significa de exaltação trágica e patética da vida. Então, que interessante, né? Ele utiliza-se dessas expressões aí
justamente para demonstrar pontos de vista diferentes, né, gente? Que a vida pode ser vista aí pelo filósofo, pelas pessoas, né? De duas perspectivas, né? De uma perspectiva mais pessimista e de uma perspectiva mais otimista, a depender aí do seu da pessoa que estiver ali pensando, né? Então, muito interessante, né? Justamente para demonstrar que, né, em última análise, o que isso significa? Nós podemos enxergar as questões em uma dupla perspectiva, né? Bom, gente, então vamos terminar a aula por aqui hoje. Já deu 50 minutos aí, tá? Eu vou. Agora nós terminamos duas atividades, tá? A nossa avaliação ela vai ser só baseada nessa AV2 aí, tá? Vai ser bem tranquilo, tá bom? Assim, não vou cascar não, né? Vou dar algumas questões abertas e tal. Vou dar algumas questões fechadas também, tá bom? Alguém tem alguma dúvida, tem alguma colocação, quer fazer alguma ponderação aí? Tá tudo tranquilo? Então tá bom, gente. Então tá. Então, boa semana aí, bom mês de junho pra gente, né? Tudo de bom aí, um abração, viu?